O projeto de lei propõe a isenção de IPVA para veículos híbridos com valor até 250 mil. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, convidamos para o Jornal da Manhã o advogado tributarista Henrique Melo. Henrique, muito bom dia, seja bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela, tudo bem? Eu começo já perguntando, doutor, como essa medida ela pode impactar tanto o mercado de veículos quanto a arrecadação mesmo estadual. Muito bem, Elisângela. Bom, esse projeto de lei ele já se arrasta desde 2023 na Casa das Leis do Estado de São Paulo, né, na Alesp, e não teve ainda um consenso a respeito do que será aprovado, mas a ideia inicial é uma isenção de IPVA para veículos, primeiramente ônibus e caminhões movidos a combustíveis renováveis, né, combustíveis não fósseis, biocombustível, hidrogênio, etc., gás natural de veículos, né, o GNV, e também isenção de IPVA para carros, exclusivamente carros e movidos a hidrogênio, movidos a energia renovável. E aí tem uma polêmica, né, relacionada a se os veículos elétricos estariam abrangidos pela isenção de IPVA. Inicialmente não. O projeto do governador Tarcísio, ele é indicado, né, ele é focado em veículos que são movidos a hidrogênio e veículos que são movidos, que são híbridos, né? Veículos que têm motor elétrico e motor a combustão exclusivamente ou alternativamente com etanol. E o objetivo dessa medida, é claro, além de reduzir a emissão de poluentes, é também o de incentivar a indústria paulista. Esse é o ponto do governador Tarcísio em relação a isso. Ele defende que o objetivo da isenção é fomentar a indústria paulista de energia renovável, a produção de etanol, a produção da biomassa. É claro que isso traz muitas reações das importadoras de veículos, né? Porque gostariam que a isenção fosse abrangida também para os motores 100% elétricos, mas não é essa a proposta. É claro que para esse projeto, que é o projeto 1510 de 2023, já existem algumas emendas, inclusive emendas trazidas por deputados, para incluir os motores 100% elétricos na isenção do IPVA, ok? Então, a ideia é isentar carros para 2025, 2026, e depois uma retomada gradual das alíquotas. 2027 vai pagar 1% de IPVA, 28, 2%, 29, 3%, e aí em 2030 voltaria a alíquota normal de 4% para esses carros. Existe uma discussão a respeito da tributação desse modelo de automóvel também em Brasília, né? Agora, a reforma tributária discute isso e a gente vê um lobby, digamos assim, né? Muito intenso por parte de defensores, tanto daqueles que usam o escopo da energia limpa, quanto aqueles que pretendem se equiparar a essa condição, né? É possível abstrair essa disputa de negócio que se dá sob o manto da não poluição, da limpeza do meio ambiente? Perfeito, Rafael. De fato, em Brasília, a gente vem vendo as discussões relacionadas à reforma tributária. A emenda constitucional 132 do ano passado incluiu no sistema tributário nacional alguns princípios expressos e, entre eles, o princípio da defesa do meio ambiente. E aí, em razão disso, toda a tributação sobre o consumo que vem sendo alterada pela reforma tributária foca em reduzir a carga tributária sobre produtos, sobre comercialização, bens e serviços, que sejam benéficos ao meio ambiente ou que não prejudiquem de alguma maneira o meio ambiente. E aí, nesse cenário, o IPVA não está envolvido na reforma tributária, claramente, mas nesse cenário, os atores, os players, né, os atores globais relacionados a esses produtos estão, de fato, fazendo o lobby necessário nesse momento de constituição de novas previsões legais para beneficiar seus próprios bens e serviços. E aí, para ser coerente
com esse momento de reforma tributária favorável à defesa do meio ambiente, também estão fazendo um esforço junto aos governos dos estados. Alguns estados já têm isenção de PVA para veículos 100% elétricos e benéficos, menos poluentes, né, em relação aos combustíveis fósseis. Então, no estado de São Paulo também esse esforço vem sendo feito para que isso seja um momento de coerência, na visão de quem defende esse ponto de vista, é claro, um momento de coerência com o princípio da defesa do meio ambiente também em relação à tributação pelo IPVA. Acácio, a sua pergunta? Henrique, bom dia. Durante décadas, nós acompanhamos uma série de benefícios tributários à indústria automobilística no Brasil, especialmente no estado de São Paulo e na região do ABC. E nós discutimos agora esses benefícios tributários, essa forma de isenção aos carros elétricos, sem que efetivamente nós tenhamos indústrias automotivas de veículos elétricos instaladas no nosso país. No seu entendimento, essa isenção para o usuário final, ela de alguma forma contribui efetivamente com a nossa atividade econômica, ou ela é um engodo a pretexto da gente satisfazer o meio ambiente ou algo que o valha? Olha, na minha opinião, hoje o nosso cenário é de inexistência de indústrias nesse ramo, né, de carros elétricos, mas isso pode mudar, claro, né? Então, olhando para o quadro atual, hoje você isentar de IPVA os carros 100% elétricos estará privilegiando importações, né, bens vindos de fora, enquanto que a exposição de motivos deste projeto de lei de IPVA do governador Tarcísio fala justamente, olha, eu estou querendo privilegiar a indústria nacional, especificamente o estado de São Paulo. Então, por isso que eu estou colocando um veículo a ser isento de IPVA, que seja de biocombustível ou então que seja misto com etanol, porque São Paulo é um caso, né, mundial em relação à produção de etanol. Então, nós temos uma reforma tributária aí que prega o fim dos benefícios fiscais, o fim de isenções, reduções de base de cálculo, para manter a neutralidade do IVA, né, do IVA dual. E, ao mesmo tempo, a gente vê uma legislação estadual que propõe um benefício fiscal pensando em beneficiar o meio ambiente, né? Bom dia, Henrique. Prazer recebê-lo na Jovem Pan. A minha pergunta é o seguinte: se quais são os critérios objetivos para essa isenção? Se o critério for a preservação do mercado interno, nós temos que privilegiar os híbridos. Se a justificativa e o critério for a preservação do meio ambiente, a gente não tem que fazer distinção de híbrido e carro elétrico, porque ambos têm a sua contribuição. Na sua opinião, qual efetivamente tem que ser o critério? A preservação do meio ambiente ou a preservação do mercado brasileiro para o mercado automobilístico? Perfeito, é isso mesmo. É esse o ponto da divergência, porque já passou pela mão do governador um projeto de lei que havia sido aprovado pela Câmara, que trazia isenção de IPVA para veículos 100% elétricos. E ele vetou em relação de uma questão formal, mas também vetou dizendo, eu não vou privilegiar o mercado externo. E aí vem um projeto de iniciativa do governador dizendo, eu estou trazendo uma isenção de IPVA pensando no mercado do estado de São Paulo. Então, o propositor da isenção do benefício fiscal, ele está preocupado com as duas coisas. Esse é o motivo, a exposição de motivos dele. Eu vou beneficiar o meio ambiente e, ao mesmo tempo, arrumar um jeito de beneficiar o meio ambiente que também beneficia a minha indústria local. E é claro que o outro argumento de quem fala, mas espera aí, se o importante é beneficiar o meio ambiente, redução de poluentes, um carro elétrico também é neutro em poluentes. Então, vamos fazer um critério de identidade aqui em relação de equiparação ao que está acontecendo. Então, tem esses dois argumentos, mas do ponto de vista do propositor da isenção, é uma motivação conjugada.
Muito bem, nós conversamos com o advogado tributarista Henrique Melo. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço. Bom dia para vocês.